bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino. Hello people, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje, gente, eu vou trazer um pouquinho daquelas perguntas que eu falei que eu tenho na planilha pra vocês. Tudo aqui a gente tem o nosso planejamento. Eu dei uma enxugada bem boa, tá, gente? Em tudo que a gente tinha colocado, porque era muita informação, então eu trouxe aqui pra vocês algumas perguntas, né, que a gente recebeu, todas as perguntas que mais são feitas no consulado pela nossa assessoria. Então a gente pegou algumas das perguntas e colocou aqui para vocês, tá? Coloquei aqui também para vocês, vou dar um resumão do que vai ter nesse vídeo e aí depois eu vou mostrar aqui na tela do meu computador as coisas que a gente levou, as perguntas que foram feitas e todos os outros passos que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então a gente colocou aqui também para vocês quais foram os documentos que a gente levou no consulado, porque você tem que levar tudo que você vai falar lá. Ah, eu recebo R$ 1.500 por mês. Então, isso você tem que ter uma comprovação de que você recebe R$ 1.500 por mês, certo? Então, você precisa levar uma série de documentos. Eu coloquei aqui a lista que a gente levou uma pasta dessa grossura assim, cheia de documento, porque a gente tinha documento para tudo, para que se eles pedissem, a gente tivesse preparado. Então, tem uma lista aqui dos documentos que a gente enviou. Nós temos também, lá na assessoria, eles pedem assim, faça um roteiro de viagem, porque quem está indo viajar, né, se você está indo tirar o teu visto de turista, você quer ir para algum lugar, certo? Então faça um roteiro, faça um orçamento de quanto você vai gastar, porque provavelmente eles podem te perguntar isso, inclusive é uma das perguntas. Então a gente fez um roteiro de viagem para vir para Disney. E eu vou deixar aqui também um modelinho que a gente fez, bem papel de pão, assim, a gente só colocou, né, entrou no site, viu o valor, ou cotou com algum lugar, né, tem aqui tudo descrito onde a gente fez. Então eu vou passar também aqui o roteiro que a gente fez de viagem para 4 pessoas. Tem aqui também o quanto a gente ia gastar na viagem para Disney, tá? Um orçamento geral, assim, de quanto sairia a nossa viagem. E aí também tem, né, quando a gente foi fazer a entrevista, a gente ficou num hotel em São Paulo. Então, eu coloquei aqui também a nossa viagem para São Paulo, tá, gente? E aqui também tem uma aba que é assim, quando a gente estava se preparando para vir para cá, a gente ligou para os nossos conhecidos que tinham aqui, que iam nos receber aqui, para perguntar mais ou menos quanto que eles gastavam no mês com cada coisa, ou na semana com cada coisa, para a gente ter uma ideia mais ou menos de quanto a gente gastaria no mês aqui, tá? Aí eu vou passar aqui para vocês também quais foram os valores que eles passaram pra gente e o quanto que a gente teve que trazer em reais com base nisso que eles passaram pra gente, tá, gente? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou colocar aqui para gravar a tela do meu computador para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Então, nós vamos começar aqui, gente, as perguntas que foram feitas, tá? Na verdade, essas aqui são algumas das perguntas que a gente recebeu lá da assessoria, tá? Então, tem aqui, você já viajou para dentro do Brasil? Se você já viajou, você vai falar que sim. E quais são os lugares que você já viajou? Se não, nunca viajei dentro do Brasil. Para onde você está indo? Olha só, essa forma de responder é muito interessante, porque a assessoria nos passou isso, tá? Nós pretendemos ir para a Disney, né? Ir para Orlando, visitar os parques da Disney. Por que pretendemos? Porque nós não temos ainda o visto aprovado, tá? Então, nós não vamos. Eles acham que a gente se torna... Eles acham pretensioso, né? Quando você fala que você vai, sendo que você não tem ainda o seu visto aprovado.
Então, é muito interessante você saber algumas táticas lá de como responder, né? Pretendemos, é uma parte que é importante, né? Que a assessoria nos passou e a gente respondeu exatamente como tá ali, tá? Qual foi o motivo da viagem? Gostaríamos de passar as férias na Disney. Por quantos dias? Ó, gente, essa informação aqui nós tínhamos preenchido na DS60, na DS160, a gente tinha preenchido 10 dias. A assessoria nos passou, né, que não seria viável a gente colocar 10 dias, porque talvez não passaria por conta do nosso orçamento mensal, tá? Então, a gente colocou ali 7 dias. Quanto vai custar a viagem? Ó, também uma tática ali para eles não acharem que nós somos pretensiosos, né? Não fechamos nada ainda, né? Nós ainda não fechamos nada, mas fizemos um orçamento, vai custar em torno de 30 mil o pacote, né, da viagem, passagem aérea e tudo mais, e 400 dólares por dia de gastos extras. Também a assessoria nos orienta, né, a dizer que você vai levar pelo menos 100 dólares por pessoa por dia. Então, como eram 4 pessoas, 400 dólares por dia de gastos extras. Ah, Stephanie, mas eu tô indo para fazer compras. Você pode colocar que você tá trazendo ali mais dólares de gastos extras, mas você menciona também na hora da entrevista, né? Eu estou levando tanto, mas eu pretendo fazer compras, né? Isso aí. Onde pretende se hospedar, nós pesquisamos esse hotel, nós orçamos esse hotel, nós sabemos tudo sobre o hotel, localização, tudo sobre o hotel que a gente ia ficar lá, a gente sabia, tá, gente? Se tinha café da manhã pago, se tinha estacionamento grátis, tudo isso são informações que é interessante você ter para que se o agente consular, onde você vai se hospedar? Eu vou me hospedar em tal hotel. Ah, mas por que você escolheu esse hotel? Que inclusive é a próxima pergunta, né? Ah, porque você escolheu esse lugar para visitar. No nosso caso, a gente colocou aqui que era um sonho de família, conhecer a Disney. Enfim, tem a nossa resposta aqui. E aí, vamos para a próxima pergunta. Por que você escolheu esse hotel para visitar? Fica próximo dos parques, tem um ótimo custo-benefício. Você já possui um roteiro de viagem? Ainda não efetivamos nada porque dependemos da aprovação do visto, mas fizemos um roteiro sim. Inclusive é o roteiro que eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Cite lugares que você vai conhecer na viagem. Nós pretendíamos, né, desejamos conhecer os 4 parques da Disney, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom e Magic Kingdom. Você é estudante, nesse caso, essas respostas que estão aqui, tá, gente, são as minhas, mas a gente fez respostas iguais não, né, apropriada para cada membro ali da família, ou para mim, ou para o Jonathan, então também tinha as respostas dele, mas aí eu deixei só uma pra gente conversar aqui, tá? Você é estudante, no caso sim, onde você estuda, eu coloquei o nome da faculdade, o que você está cursando. Pretende estudar após o término da faculdade? Sim, eu ia fazer uma pós-graduação, né? E aí eu mencionei isso aqui lá na entrevista, acabei não fazendo pós-graduação e nem terminando a faculdade, tá, gente? Não recomendo. Em que curso já se formou? Ainda não sou formada, porém tenho uma certificação que eu tirei recentemente, né? Tinha tirado a certificação da CPA para trabalhar no banco, então eu mencionei isso aqui. Quando você se formou? Olha que interessante, essa pergunta aqui, nós não coloquei resposta quando você se formou. Falei, não me formei ainda, então não vou colocar data nenhuma. Ela modificou a pergunta, ela não colocou quando você se formou, quando você se forma. E foi essa pergunta que eu respondi lá na entrevista. E ainda bem que eu tinha visto, né? Eu sabia certinho quando que eu me formava para eu me informar lá para ela, né? Graças a Deus deu certo. Então, você trabalha no mesmo ramo da sua formação? Sim. Seus filhos estudam em escola pública ou particular? Coloquei ali que eles estudavam em escola pública. Possui bens próprios? Sim, eu só tinha um carro, foi o que constou ali, né, de 20 mil reais, inclusive. Possuem bens próprios? Sim, um automóvel. Você mora em casa própria?
alugada, acabamos de renovar o contrato, levei o contrato também, tá, gente? Quantos cômodos possui a sua casa? Eu achei interessante deixar aqui porque é uma coisa que eu falei, caraca, como assim? Olha a pergunta que eles vão fazer. E pode ser que ele faça e você não saiba, assim, pra responder na ponta da língua, né? Às vezes você acaba se embananando na entrevista por uma coisa tão simples, né? Não vai ficar contando, eu tenho uma sala, um banheiro, uma cozinha, nanana. Eu tenho 7 cômodos, entendeu? Já vai com isso na cabeça, os metros quadrados da sua casa, quanto custa, possui investimento, quanto custa o seu carro, possui investimento, qual é a sua profissão. O meu esposo tinha, né, uma empresa e também estava trabalhando de motorista de aplicativos, então a gente levou ali, vocês vão ver que na pasta de documentos tem documentos relativos à empresa e também a motorista de aplicativo, tá, gente? Sou estagiária no Itaú, colegas de trabalho. Aqui, ó, quando você viajar, quem vai ficar no seu lugar, há quanto tempo trabalha nessa empresa. Aqui a gente colocou respostas nossas, tá, gente? Então, vou ler só as perguntas aqui, vocês estão vendo que é mais ou menos as respostas. E aí a gente passa já para a próxima aba. Quantos funcionários tem a empresa que você trabalha? Qual é a sua renda mensal? O que você faz na sua empresa? Explique sua função. Ó, isso daqui é bem, né, uma coisa que a gente acha que eles não vão perguntar e eles acabam perguntando também. Possui carteira assinada, trabalha em home office, quando você tira férias, né? Aqui é a data mesmo, né? Quando você tira férias. Mas tem uma pergunta aqui que fala sobre quem vai ficar no seu lugar quando você tirar férias. Qual foi o seu último emprego? Quanto tempo você ficou no seu último emprego? Isso é muito importante, tá, gente? Quem é meu esposo, ele trabalhou na mesma empresa por um tempo X, mas metade desse tempo, vamos supor, era uma experiência, era por uma empresa, e depois tem um outro registro na empresa, pela empresa mesmo, sabe? Então, aí ficou um pouco confuso. É bom sempre explicar, olha, eu trabalhei tanto tempo foi registrado por essa empresa, tanto tempo foi registrado por essa empresa, mas o total de tudo eu trabalhei nessa empresa por tanto tempo, ok? Porque se eles te perguntarem quanto tempo você trabalhou nessa empresa, você falar os seus 2 registros e aí ele vai pegar a sua carteira de trabalho e vai ter só um registro lá de tanto tempo e as informações não batem e eles reprovam, eles não querem saber se você era terceirizado, se você não era, então é melhor você deixar bem explicadinho já antes de ocorrer alguma dúvida para ele, tá, gente? Qual o ramo que atua sua empresa? Possui CNPJ ativo? Possui quantos funcionários? Quem vai cuidar da sua empresa na sua ausência? Aqui é com relação à empresa, tá? O que faz a sua empresa? Atua em home office? Possui espaço físico? Declara imposto de renda. Opa! Tá. Agora vamos para a próxima aba aqui, lista da pasta. Então, nós levamos passaporte de todo mundo, confirmação da ADS 160 e confirmação do agendamento. Ambos esses documentos você recebe no seu e-mail após você fazer lá a ADS 160, tá, gente? O roteiro da viagem, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Certidão. O que é essa certidão? A certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento nosso, tá, gente? Contrato de aluguel da onde a gente morava, a gente levou. Comprovante de luz dos 3 últimos meses. No meu caso, contrato de trabalho CNPJ é do Jonathan. Imposto de renda pessoa física e imposto de renda do CNPJ. A gente levou os dois, tá, gente? Comprovante de inscrição do MEI, da empresa dele, certidão recente do CNPJ. Essa aba aqui é mais para quem tem empresa. Carteira de trabalho digital e física, extrato bancário, no caso do Jonathan, que ele recebia da empresa por essa conta, notas fiscais dos 3 primeiros meses da empresa e dos 3 últimos meses, e as notas fiscais do Uber, que ele também trabalhava de motorista de aplicativo. No meu caso, como eu não tinha carteira registrada, eu levei o contrato de estágio, os 3 últimos
Olerites e o extrato do banco, que era onde eu recebia o meu salário. Documento do carro, declaração da minha faculdade, minha carteirinha da faculdade e eu tinha um seguro de vida, a apólice do seguro também. Declaração da faculdade do Jonathan, carteirinha da faculdade e um certificado que ele já... Isso é uma pergunta que já vem na DS 160, se você tem, né, habilidade com arma de fogo, se você já fez algum curso, alguma coisa que você já manuseou uma arma de fogo, né, se você tem conhecimento, você coloca aqui também, tá, gente? É importante informar certinho. E a declaração de matrícula da escola do Nicolas. Esse daqui foi o roteiro que a gente fez, tá? No caso, para ir para Disney, o valor do pacote para 4 pessoas saiu R$ 29.900 em reais, tá, gente? Passagem, eu olhei a passagem por esse site, a data que a gente simulou foi essa daqui, como a gente coloca na DS, coloca ali nas perguntas, que nós temos a pretensão de vir em fevereiro de 2024, então tá aqui, a gente coloca a data certinha para que eles tenham, para que as informações casem, tá, gente? Empresa que a gente cotou, o valor para 4 pessoas. Hospedagem, o hotel, a data, tá? E o valor para 4 pessoas e aonde a gente conseguiu esse hotel, ok? Os ingressos dos parques, tá? Também tá tudo aqui e qual é o valor que deu para todos nós em reais também. Locação do carro, porque a gente cotou também, tá? Para chegar aqui e alugar um carro. A data, o valor, o seguro viagem, o valor para 4 pessoas. Esse daqui, gente, a gente acabou fazendo depois até para viajar, tá? A gente fez o seguro viagem para vir. Valor total de gastos extras, 14 mil dólares, 14 mil reais, que era o que seria, né, o que eu tinha passado ali por dia para vocês, 400 dólares por dia. E daí o que tá incluso nesses gastos extras, né? Alimentação, compra, gasolina, emergência em geral e chip e internet. Porque entrando nos Estados Unidos você precisa ter um chip daqui, tá, gente? Valores da Disney, que tá bem confuso, né, gente? Mas tá aqui, ó. Passagem aérea, ida e volta, hospedagem, seguro viagem, locação do carro, ingressos e passeios, chip de internet e o dólar. Tudo isso daqui que eu tô falando pra vocês, a gente tava pagando 5,40, tá, gente? Então, todos esses orçamentos aqui, se você for fazer agora, vai dar um pouquinho diferente, porque o dólar tá mais alto, tá? Nós temos aqui também a previsão de quanto nós gastaríamos, né? Com gás, carro, a placa do carro, né? Que a gente, quando você chega aqui, você compra o carro, você tem que fazer a placa do carro, documento, seguro e tudo mais, né? Então, tá aqui incluso também nessa lista aí, tudo que a gente previa que ia gastar quando chegasse aqui, isso com base no que a nossa família passou pra gente, né? Os nossos amigos que iam nos receber aqui. Então, vamos lá. Tem o gás, tem o mínimo e o máximo, tá, gente? Então, todos os valores aqui tem mínimo e máximo. E aqui está em dólar, né? O mínimo e o máximo. E aqui está em reais, o mínimo e o máximo. 5.570, o mínimo, né? Sim, esse. Então, ficou 9.570, o total aqui do dólar mínimo. E o dólar máximo ficou 9.550. Por que que deu, né, a gente não tem aqui o valor em dólar total? Porque a gente tava fazendo esse orçamento pra já vir, né? Eu vou para os Estados Unidos, então eu vou levar pelo menos um mês aí de folga, de dinheiro. Era o nosso pensamento, né? Mas enfim, aí ficou esse valor aí de 27.850 para o mínimo, né? E nós viemos com 30 mil reais. Então, a gente seguiu isso daqui e precisa de mais, tá, gente? Precisa de mais que a gente passou perrengue. Então, vamos lá. Quando a gente foi pra viagem em São Paulo, nós fomos do dia 9/7 até o dia 15/7.
porque como eu mencionei em um outro vídeo pra vocês, se vocês não viram ainda, tem aqui a nossa entrevista do consulado. Nós fomos dia 9/7, né, pra entrar lá no hotel dia 9/7 e sair dia 15/7, porque nós tínhamos entrevista, no caso, em um dia, e um dia de folga, e no outro dia seria entrevista do consulado. Então, nós pegamos dias a mais aí. Porque tem gente que vai e consegue fazer tudo no mesmo dia, tem gente que vai e consegue marcar o caso ir pra hoje, o consulado pra amanhã, e ficar pertinho, sabe? Mas nós conseguimos fazer desta forma. Ficamos aí do dia 9 ao dia 15, a hora que nós fomos, a hora de volta, nós fomos de avião, né? A bagagem, o que a gente ia levar, a roupa que a gente ia levar. Isso daqui, gente, ó, tem aqui a simulação Uber, valor ida e volta do aeroporto. A gente foi de Uber, né, pro hotel. E daí depois aqui no hotel tem a data, o horário de check-in e check-out, o endereço. E o Uber aqui, ó, do aeroporto até o hotel a gente usou. Do hotel até o Casve a gente não usou. Do Casve até o hotel a gente não usou. E do hotel até o consulado a gente usou, mas o consulado até o hotel não. Foi bom, porque a gente deu uma economizada também, que a gente não tinha, na verdade, né? Mas o hotel era muito próximo dos dois, tá? Tanto do consulado quanto do Casve. Então, foi uma boa localização pra gente ficar, que a gente conseguiu fazer tudo bem certinho, na hora, sem estresse, bem tranquilo, tá, gente? E aí aqui tinha uma opção, né, de gastos extras. A gente sonha grande, né? Passeios. Passeamos? Não. 3 refeições fomos? Não. Valor em mercado. Esse a gente gastou um pouquinho, né, gente? Porque a gente não ia ficar lá sem comer nada. A gente comeu miojo, mas a gente comeu. Então, valor em mercado. Comemoração da noite da consolidação do visto aprovado. Gente, não foi feito. Acho que na época, acho que até comprei uma long neck e a gente dividiu, ou a gente comprou 2 long neck e acabou brindando ali. E o guarda-volume do Casve e do consulado a gente também gastou, tá, gente? Então, aqui tem um pouquinho dessa minha planilha, das informações que a gente tem quando a gente estava se planejando para vir para os Estados Unidos, tá, gente? E a gente fez tudo o mais perfeito possível, né? O que a gente tentou fazer o mais correto possível para dar certo. Então, a gente programou tudo certinho, colocou tudo em planilha, a gente se empenhou muito, buscou muita informação e deu tudo certo. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, né, do conteúdo que a gente tinha aqui para poder passar para vocês. Trees aren't green, the ocean is gray, sky is a vague blue.